Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação hoje para comentar mais, sobre todo o cenário internacional, inclusive a semana mais curta aí nos Estados Unidos, Thanksgiving na quinta, sexta Black Friday, por isso antecipamos até a vinda do Will para hoje. Bom dia, Will, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, telespectadores aí da BMC, é um prazer sempre estar aqui. Obrigada. Will, seguindo aqui, de olho em tudo que está acontecendo, os mercados ainda seguem monitorando, tentando entender aí essas pistas sobre como que vai vir a decisão do Fed na próxima reunião. Inflação ainda preocupa, a gente sabe, mas também abre ali margem, de repente, para os próximos passos. Será que serão juros mais altos? Vão vir juros mais altos ou não? Como que o mercado americano está reagindo a todas essas falas dos Fed Boys aí que a gente também tem acompanhado nos últimos dias? Boa, Paula, bom ponto. Reagindo com volatilidade, você tem falas que elas, não diria que elas são desencontradas, mas cada um defende o seu ponto de vista, Como é que você forma a decisão, É um comitê, da mesma forma que você tem o Comitê de Política Monetária, no Brasil, o Copom, aqui nos Estados Unidos você tem o FONC, E esse FONC, ele é formado por diferentes dirigentes de diversos estados. São 13, se não me falha a memória agora, são 13 dirigentes que defendem seu ponto de vista em relação ao caminho que os juros devem seguir nos Estados Unidos. E aí, obviamente, eles dão declarações que vão em linha, em consonância com aquilo que eles defendem. Alguns entendem que essa alta recente de juros ela já foi suficiente e que talvez não seja necessário um aumento maior de juros, Outros já acreditam que não, você tem que continuar aumentando os juros para daí sim conseguir controlar a inflação. E aí, a cada momento que um fala uma coisa e o outro fala outra, o mercado acaba reagindo. Vai lembrar ali na segunda quinzena de outubro, respeitando ou até repercutindo um pouco daquilo que a gente sempre, historicamente viu, uma sazonalidade, uma estatística favorável para o mês de outubro, novembro e dezembro para a Bolsa. A gente tem visto as bolsas americanas aí se recuperando das mínimas do ano, em consonância com resultados e uma percepção de que talvez os juros tenham já atingido um patamar suficiente para controlar a inflação, dado que os últimos dois dados de inflação, CPI e PPI, eles vieram ainda elevados, enfim, ainda você tem inflação, mas a inflação desacelerando e abaixo do que o mercado estava esperando. Will, por aqui a gente vê o mercado brasileiro tendo revisões para baixo, enquanto o dólar segue em tendência de alta, sem contar que o cenário internacional também acaba afetando as coisas por aqui. Agora, é uma boa estratégia começar ou até mesmo ampliar a diversificação internacional? Boa, o que a gente tem percebido aqui aumentou muito. Aqui quando eu falo, eu tô aqui em Miami, eu sou sócio da Avenue Securities, uma corretora americana que oferece alternativo, acesso a qualquer investidor brasileiro para investir no mercado americano. Aumentou e muito a procura, até saiu matéria no Valor ontem sobre isso, pós-eleição. Não foi só a questão Lula e a indefinição econômica, que obviamente incomoda bastante e tem como reflexo isso exatamente isso que você está falando, dólar em alta, bolsa numa volatilidade, mas tinha muita gente que de fato estava já esperando a eleição, tinha como a eleição um catalisador para tomar essa decisão. Veio a eleição, muita gente de fato agora vem tomando essa decisão, vem começando a procurar saber mais sobre o mercado americano, querer investir no mercado americano, que eu lembro sempre, não é só o mercado americano, aqui você consegue acessar investimentos do mundo inteiro, se você quer receber, por exemplo, renda em dólar, investindo em empresas brasileiras, você consegue através aqui do mercado americano de renda fixa, por exemplo, inclusive até por conta do risco, que a nossa economia representa, ou como o gringo percebe o Brasil como uma economia de risco, os yields, a remuneração dos bonds hoje de empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos, ele é bastante elevado, O Brasil é considerado high yield, então você consegue achar empresas brasileiras que pagam 7, 8% de juros ao ano, e você como um investidor, você pode se aproveitar disso, seja ganhar dólar mais 7, dólar mais 8. A questão é que também tem que saber como, Então, assim, cada vez mais, acho que o primeiro investimento também pode ser um investimento em educação, e aqui já aproveitando, pegando o gancho, para fazer a propaganda
curso, grupo de estudo, mentoria, enfim, que a BMC me provocou para fazer, e a gente está fazendo em parceria. A gente já tem aí uma lista de espera, já tem um carrinho aberto, enfim, a ideia, a gente tem uma ideia de conteúdo programático, mas a gente também quer entender o que as pessoas querem saber, né, sobre o mercado americano, porque, de fato, a gente tem percebido um interesse bastante grande. Pegando já, né, essa questão que você trouxe, né, de muita gente preocupada em querer aproveitar essa oportunidade, né, entender e saber fazer de forma correta também, né, para não às vezes agir aí sem conhecimento e fazer de forma errada, não ter a rentabilidade. Muitas vezes as pessoas assustam por conta da falta realmente de um conhecimento ou de tentar acertar o time, enfim, N fatores. Mas eu tô aqui lendo, na verdade, o seu artigo, né, eu adoro sempre ficar de olho aqui no Avenue Intelligence, que você sempre escreve. Você trouxe aqui algo interessante: não vale a pena comer feijoada nos Estados Unidos. E aí, né, traz aqui uma questão, acho que importante, né, pra gente falar sobre todo esse cenário, né, que a gente estava até inclusive discutindo aqui, o BS rebaixando, na verdade, mudando, né, a sinalização de compra de Petrobras para venda. A gente falou ontem sobre o Morgan Stanley também rebaixando a sinalização de Brasil, né, de Bolsa Brasileira. Imagino, né, que a gente, diante dessa semana aí, que você também deve estar cheio de perguntas sobre né, essa situação, principalmente por conta desse grupo de estudos que estamos montando aí, de brasileiros interessados em aproveitar as oportunidades de investimento fora do Brasil. Queria que você comentasse um pouco mais, até sobre este seu artigo, quando você fala, né, vale a pena comer feijoada nos Estados Unidos? Ou seja, está valendo realmente a pena, né, para o brasileiro trazer essa diversificação agora, neste momento? Alguns bancos já chegam a projetar um bear market também para os Estados Unidos em 2023. Eu acho que isso talvez gere uma dúvida muito para o investidor que fala: será que eu vou ou eu não vou? Tem essa possibilidade de ter um bear market lá nos Estados Unidos mesmo ano que vem? Boa, excelente ponderação. O que eu falei com relação à feijoada, né? Porque muita gente tem um interesse em investir no Brasil, nos Estados Unidos, e vem com a cabeça muito de Brasil, né? Pô, William, não, eu queria um fundo DI, eu queria o CDI, eu queria alguma coisa muito parecida com o que tem no Brasil. Vale lembrar que se você sai do Brasil, as coisas já são diferentes, né? O que eu quis dizer é isso. Então, quando você vem para cá, você vem para os Estados Unidos, você vem comer feijoada nos Estados Unidos? Bom, você provavelmente vai achar algum local que tenha feijoada, especialmente aqui em Miami tem. Mas provavelmente, eu diria que ela não vai ser tão boa quanto a brasileira e talvez vai ser mais cara, né? Então, você tem que contextualizar, entender a realidade do mercado americano, que é uma realidade distinta, assim, do mercado brasileiro. E aí, em que sentido? Em especial, no primeiro ponto, né, em relação às taxas de juros. O Brasil é visto como um local de risco e por isso ele tem que remunerar mais o investidor que corre o risco de investir no Brasil. Então, nominalmente, as taxas no Brasil elas são elevadas, né? A gente fala de um pré-fixado, hoje você encontra pré-fixado aí a 13, 14, 15, quem sabe, né? Agora, a contextualização que você tem que fazer também é que é o seguinte: você está ganhando isso em real, uma moeda que ela não é tão forte contra o dólar, e com eventuais solavancos dessa moeda podem fazer essa moeda se desvalorizar, e esses 15% que você tem, por exemplo, num pré-fixado, quando você traduz ele para dólar, você vê que, e isso aconteceu, eu senti comigo na pele, tá? Logo depois da vitória da Dilma no segundo mandato, eu não estava trabalhando naquele momento específico ali da eleição, e eu optei por não ficar no Brasil, porque eu entendi que a situação econômica não estava das melhores, e eu fui estudar, fui para Inglaterra, fui para fora. E aí o que eu fiz? Bom, eu aproveitei os juros altos, né, de 14%, 15%, pré-fixei muita coisa, tinha taxas até maiores naquela época, pré-fixei muita coisa e, bom, tô tranquilo, né. Chego lá na Inglaterra e começo a ver que o real foi se desvalorizando, né, mês a mês ele ia se desvalorizando. Então aquele rendimento que eu ganhava, que me ajudava a viver, digamos assim, na Inglaterra, ele foi se esvaindo porque eu fui perdendo muito no câmbio, tá.
Aí você vai me dizer, poxa, mas eu não moro fora, eu vou continuar morando no Brasil, então para mim tá bom aqui ganhar real. Pois é, só que quando eu voltei, na verdade não foi só o câmbio, né? A inflação ela também vinha comendo solta, né? Então normalmente você tem esses problemas de equacionamento fiscal e de política monetária e aí respinga sempre no câmbio e na inflação. O Focus ontem projeta uma inflação de 5% para o ano que vem. Você pode dizer, poxa, tá super controlada. É uma inflação de 5%, desconsiderando um rombo fiscal que a gente pode ter, que a gente nem sabe de quanto que é, se vai ser 200 bi, se vai ser 70 bi, se vai ser 100 bi. E vale lembrar que 5% não é a meta, né? A gente acha que está tranquilo 5%, mas 5% não é a meta. O Banco Central deveria, inclusive, subir mais juros para continuar controlando essa inflação. Bom, frigir dos ovos, resumo aqui da ópera, né? Sim, você tem alguns riscos de se investir nos Estados Unidos. O ano de 2022 já foi um ano desafiador, e isso torna atrativo. Não quer dizer que ano que vem vai ser um ano bom, a bolsa vai subir. Não sabemos, de fato. A gente tem ainda muito risco, ainda tem muita incerteza, especialmente para ações, essa que é a verdade. Agora, no mercado de renda fixa, a queda desse ano de 2021, olha, eu nunca vi. E, de fato, eu e ninguém nunca viu, porque nunca aconteceu uma queda tão forte nos bonds, né, nos preços dos bonds aqui nos Estados Unidos, que grande parte são pré-fixados. Então, hoje você consegue achar taxas que você nunca achava, ou que você não achava há muito tempo, em termos de remuneração de renda fixa aqui nos Estados Unidos. E essa sim me parece uma oportunidade que o investidor brasileiro tem que entender, tem que aproveitar. Eu até postei um gráfico nesse artigo que você falou, que mostra do Bank of America Merrill Lynch, mostrando como os investidores de private wealth já estão, assim, uma enxurrada de recursos para bonds. Ainda em linha com o que você estava falando, o Ed dos Santos está perguntando aqui no nosso chat para qual setor tende a se dar melhor em caso de deflação nos Estados Unidos? Deflação, eu acho que ainda está um pouco longe da gente ver isso nos Estados Unidos. De fato, na verdade, a gente está vendo já uma desaceleração, né? Em alguns pontos, você já começa a ver a política monetária surtindo efeito, o mercado imobiliário sofrendo bastante com isso. Mas eu diria que, assim, deflação a gente ainda está um pouco longe, tá? Apesar de estar um pouco longe, mas respondendo, né, a pergunta, o que eu diria de certa forma é o seguinte: se você tem uma deflação, o normal seria que o Banco Central americano possa vir a reduzir as suas taxas de juros, né, equacionar melhor as taxas, né, ou seja, hoje você tem taxas muito altas, o Banco Central daria espaço para o Banco Central reduzir taxas, e aí aqueles ativos que são mais inflexionados ou que dependem mais de taxa de juros, em especial a tecnologia, acabaria se beneficiando. Mas eu acho que ainda está um pouco longe de se conjecturar de fato esse cenário. E olhando para o outro lado, empresas que conseguem repassar preço, como é o caso de consumo básico, de staples, né, supermercados, farmácias, empresas de medicamentos, que têm se beneficiado do seu poder de repassar os preços, né, elas conseguem aumentar o preço e a pessoa continua consumindo. Num cenário de deflação, né, a gente sabe que existe uma certa rigidez de preços para baixo, né? Então, se esse cara consegue manter preço e conseguir perceber menores custos, ele também seria um beneficiado, né? Essas empresas também seriam beneficiadas. Mas, de novo, eu acho que ainda está um pouquinho longe de acontecer, de fato, cenário de deflação aqui nos Estados Unidos. Ainda pegando um gancho, né, sobre isso que você está falando, cenário de deflação. Ontem, inclusive, já vou vender meu peixe aqui, né? Já que você está vendendo o seu peixe aí, da sua mentoria, eu vou vender o meu peixe aqui. Para quem não assistiu o Strike de ontem, eu falei com o Matheus Messias muito sobre as empresas de tecnologia, toda a mudança, na verdade, desse cenário das empresas de tecnologia, principalmente com a pressão que muitos fundos estão fazendo nessas grandes big techs aí, para essas ondas de demissões, para tentar conter aí os gastos, né, segurar um pouco mais os gastos diante de um cenário que é igual eu estava falando, né, deflação pode ser que a gente demore a ter com isso, perspectiva de juros altos, isso acaba impactando mesmo as empresas de tecnologia, a gente sabe sobre isso. Grupo Meta, por exemplo, colocando o projeto do metaverso ali na gaveta, pelo menos por enquanto, fazendo sua reestruturação, enfim. O podcast foi bem legal, para quem não assistiu, tô vendendo meu peixe aqui pro pessoal assistir, que a gente debateu muitas coisas legais sobre a questão de tecnologia. Quando a gente fala muito em investimento no exterior,
investidor, muitas vezes as pessoas elas só pensam nessas big techs, né? São os nomes mais conhecidos, Apple, Facebook, enfim, essas empresas como um todo. E na minha conversa de ontem, até a gente estava falando sobre essas oportunidades, porque o próprio Facebook, ele reagiu muito positivamente quando o Zuckerberg anunciou o corte ali de custo, né? O investidor em si realmente vendo essa reestruturação como algo positivo para o caixa da empresa. Seria um bom momento, né, para quem, por exemplo, quer fazer uma alocação em renda variável, aproveitar, né, um momento de desconto desses ativos por conta dos juros altos para se posicionar, ou você acha que de repente, né, ainda assim vai levar um tempo maior aí para que esses ativos possam realmente voltar a ter upsides? Boa, Paula, vamos lá. Eu acho que assim, dado a recente alta que a gente viu, e eu falo bem recente mesmo, foram as últimas 2, 3 semanas, ali do dia 15 de outubro em diante, né, a gente começou os resultados e a gente viu a Bolsa Americana recuperando. Tiveram essas notícias, tu falou muito bem do Facebook, outras empresas também anunciando o que a gente chama de layoffs, demitindo gente, cortando custos, focando, o Sundar Pichai, o CEO da Google, falou isso, a Amazon está fazendo isso. E nesse artigo que tu citou, eu comentei lá no final exatamente sobre os resultados. O que as empresas estão fazendo? Elas não estão fazendo recompras de ações, estão fazendo, que é uma prática corriqueira aqui nos Estados Unidos, uma forma de você remunerar o seu investidor. Elas não estão fazendo, elas estão distribuindo o que dá para distribuir de dividendo e elas estão reforçando o balanço, né? Se precavendo para momentos difíceis e eventual recessão aqui nos Estados Unidos ano que vem, tá? Dito isso, a Bolsa antecipa, tá? Mas eu acho ainda um pouco prematuro. Eu acho que a oportunidade mais óbvia tá na renda fixa americana, né? Agora, se você tem um horizonte de investimento de 2 anos, tá? Porque eu acho que ainda em 1 ano a gente ainda vai ter alguma volatilidade, ainda tenho incerteza, ainda acho complexo. Mas se você tem um horizonte de investimento de uns 2 anos, aí você pode já ir comprando, pode já ir montando uma carteira, aproveitando quedas que você ainda observa no mercado americano, especialmente em tecnologia, que eu acho que demora um pouco ainda. Acho que a gente ainda vai ter que ver os juros acabarem o seu movimento de alta, pararem para eventualmente cair, para daí assim, as ações de tecnologia começarem a antecipar um pouco isso. Então acho que em algum momento do ano que vem. Mas se você quiser antecipar, tem várias ações aí que acumulam queda de 30%, 40%, 50%, até 70% as ações de tecnologia. E aí sim, para quem tem paciência, mais a médio e longo prazo, você pode começar a montar uma carteira. Nesse curso, mentoria e grupo de estudo que a gente está montando, a ideia é ter uma aula só para falar exatamente de ciclos, né? O mercado americano ele é mais resiliente, estável, né? Ele oscila menos do que o mercado americano, mesmo o mercado de ações, tá? E você consegue perceber melhor aquilo que você estuda no livro-texto sendo colocado na prática, né, da ideia dos ciclos da economia e os ciclos de mercado, né, quais setores se performam bem em determinados momentos do ciclo da economia. A gente está no momento de desaceleração da economia americana, ainda, quem sabe, caminhando para uma recessão, não sabemos, tá? Tradicionalmente, os setores que performam bem são os setores que já estão performando bem, ou seja, que estão caindo menos, ou até não caindo, que são o setor de staples, que é um consumo básico, eu já comentei aqui, setor farmacêutico, as pessoas continuam consumindo remédio, as empresas conseguem repassar os preços e, consequentemente, manter a sua lucratividade. O setor de utilities em geral, tanto na parte de saneamento quanto na parte de distribuição de energia, também é um setor que se mostra mais resiliente frente a esse momento. Mas em algum momento esse ciclo vai mudar. A gente vai sair dessa eventual desaceleração e normalmente o S&P faz mínimas durante recessão nos Estados Unidos e a gente entra num novo ciclo. Então a ideia é estudar um pouco disso também. Já que a gente fala a questão da tecnologia, né, queria falar da Disney, que anunciou a troca do CEO ontem e isso acabou trazendo um ânimo ali para os investidores. Como é que você vê essa mudança na empresa e as perspectivas de melhores decisões, mesmo ali com um cenário desafiador na economia? Verdade. Pois a Disney enfrenta um momento complicado, né? Ela teve a troca de CEO, passou por pandemia e tudo mais, e as coisas não vinham andando muito bem. Tinha algumas críticas a algumas medidas que a Disney estava tomando, enfim, até mesmo em questões mais delicadas, eu diria, né? De princípios, costumes,
Ideológicas, exatamente. Que acabou... Hoje em dia, querendo ou não, infelizmente, o mundo vai ficando muito polarizado, né? E quanto mais a empresa ela assume uma postura, ela vai se polarizando, né? E isso não foi bom para a Disney. Então, basicamente, o que foi feito foi trazer um CEO que teve décadas de bom desempenho dentro da empresa, um CEO que conhece muito bem a empresa, porque já foi CEO durante muito tempo, né? Fazendo uma alusão, né, para quem gosta de futebol, já que a gente está falando muito de Copa do Mundo, eu sou gremista, né? E é como se trouxesse de volta o Renato Gaúcho, né? Quando trouxeram o Renato Gaúcho para o Grêmio, eu fiquei feliz, né? Então, o acionista da Disney, acho que trouxe de volta o Bob Iger, acho que o pessoal ficou bastante feliz. Não que o Chip Peake também fosse um CEO ruim, eu acho que teve dificuldade, enfim, teve um momento complexo também, mas traz um cara que já tem uma história, enfim, que tem uma bagagem e que compra credibilidade, né? Então, assim, você dá credibilidade para que ele possa vir a entregar. É o famoso quem lacra não lucra, né, Will? E a gente tá vendo aí, às vezes, essa mudança comportamental que está acontecendo até dentro do próprio Facebook, enfim, entre outras empresas aí. Ontem, inclusive, eu falei muito sobre como que realmente é a condução, né, dessas grandes empresas em relação ao ESG, né, principalmente agora com toda essa reestruturação. Eu que vendendo meu peixe novamente para quem não assistiu, mas é que o podcast ficou muito legal mesmo e a gente entrou muito nessa questão, né? Exato, igual que você estava citando aí da Disney, com essas mudanças em relação à ideologia, precisa realmente ficar meio atento aí como que é a reação do público em si, né? Acaba perdendo um pouco da magia, né? Do que se foi construído lá atrás. Mas deixa eu trazer o Alex André aqui, que tem perguntas para o Will, que acho que o Alex tem aqui até um gráfico para falar com o William. Fica à vontade, Alex. Obrigado, Paula. Will, sempre prazer falar contigo. A gente tem um gráfico, eu estava lembrando quando você estava comentando aqui sobre a alocação dos clientes, né, do Bank of America, os clientes privates, né, do Bank of America, sobre ações. E esse gráfico aqui fala sobre a alocação de caixa, né, sobre os clientes do private do BOFA. Na sua visão, né, a gente tem esse gráfico mostrando que está bem na média, né, dos últimos anos, né, desde 2005, uma alocação próxima ali de 12% em caixa dos clientes sobre a IUM. Né? Na sua visão, todo esse cenário macro que você construiu, dado essa alocação de equity, né, e dado essa alocação de caixa, o que realmente o investidor está esperando para o ano que vem? Será que realmente essa alocação ela pode chegar próximo ali de 2019, como a gente tem visto ali abaixo de 10%, aproximadamente ali entre 10% e 11%, entrando mais em equity, mais em bond? Como que você observa nesse sentido? Boa. Tem um gráfico parecido, enfim, da mesma fonte, que você ia ver uma rampa assim para cima que eu usei na minha apresentação no artigo, falando exatamente da alocação em bonds, né? Você vê como ela já veio aumentando. Então eu diria que basicamente toda essa redução, esse uso de caixa que ainda tem, hoje ele está muito mais alocado já em bonds, né? O cenário ele continua desafiador, conforme eu falei, para ações. Se ainda tem receio de desaceleração da economia, os guidances que as empresas forneceram, eles não foram muito positivos aí para o quarto trimestre. As empresas estão sendo, obviamente, conservadoras, elas têm que ser. Então, você ainda tem algum receio para fazer uso desse caixa. O problema é que, assim, o dinheiro parado em caixa hoje, quando você tem aversão a risco, normalmente você tem mais dinheiro em caixa, você guarda dinheiro em caixa, né? O problema é que o dinheiro parado em caixa hoje, ele queima, é batata quente, né? Porque você tem uma inflação muito, muito forte. Então você tem que botar ele para fazer alguma coisa. Hoje, o mais óbvio, de novo eu falei, é você procurar um bond que ele vai te remunerar 5, 6, 7, 8% em dólar ao ano. Então você meio que garante esses 5, 6, 7, 8% em dólar ao ano. Se você carregar até o vencimento, você não precisa se preocupar com marcação a mercado. E eventualmente, tá? Se você, não vou carregar até o vencimento é só lá em 2030, sei lá, desse bond que eu comprei aqui. Eu quero sair antes. Mas até 2030 tem bastante tempo para os juros alcançarem um patamar máximo e eventualmente caírem e você ter um impacto positivo, né, de marcação a mercado nos preços desses títulos, como sendo um segundo vetor de remuneração, né? Então você tem um yield elevado para os patamares históricos, você tem um segundo vetor que eventualmente essa marcação a mercado agir a teu favor, e terceiro e não último, e aí mais para o investidor brasileiro, querendo ou não, você está investido em dólar.
Então você estava investindo em dólar mais 7, por exemplo, né? Então você ainda tem um terceiro vetor positivo de, eventualmente, um cenário vai de, não de 3, 6 meses, mas quem sabe 12, 24, 36 meses, o dólar também caminhar aí a teu favor. Então são 3 vetores potenciais de retorno, e por isso que me parece assim, em bonds, algo mais óbvio. Em ações pode acontecer? Pode, você tem um vetor dólar ali, legal, não necessariamente você tem esse yield garantido, e o yield, dividend yield das empresas é um pouco menor, a gente não vai estar falando em dólar mais 7 de yield, a gente vai estar falando em dólar mais 2, 3, né? E aí, onde é que você consegue ganhar mais do que numa renda fixa se as ações se valorizarem? É isso que você tem uma dificuldade de ver aí para 2023 ainda, tá? Então, por isso que eu acho que é um pouco mais óbvio, e o normal seria que isso se equalizasse, né? Ou seja, se você tem yields muito altos, se os preços dos títulos começarem a subir, esses yields caem e, consequentemente, você vai ter um yield menor, aí você consegue comparar, não, pô, em vez de comparar 7 com 3 hoje, você vai comparar os yields dos bonds pagando 4 e os yields da bolsa pagando 3, aí já vale a pena correr o risco de bolsa, eventualmente, né? Quer fazer mais uma aí, Alex? Legal, Will. Não, só mais uma pergunta, porque é o seguinte, esse tema de bonds é um tema muito iniciante, né? Um tema muito novo aqui no Brasil, né? Não é muito usual, né, os investidores brasileiros acessarem. Eu digo, já é difícil acessar o mercado americano, que já está ficando mais democrático agora, mais fácil. Os bonds estão entrando agora, né? Em relação a bonds, em ações acho que fica mais fácil de falar sobre a alocação, né? O percentual sobre a carteira. Mas os bonds, né? Como que se encaixam nesse sentido, tudo que você falou em relação ao mercado? Ou seja, a gente tem bonds de empresas brasileiras, a gente tem bonds de empresas, né, de empresas dos Estados Unidos, também empresas estrangeiras. Como que o investidor deve fazer essa seleção? Claro que depende muito do perfil, mas num perfil médio, como que você olha nesse sentido, Will? Claro, eu acho que assim, como sempre vai depender, obviamente, do perfil do investidor, né, de querer correr mais ou menos risco, tá? Os bonds, eles podem ser entendidos como uma renda fixa, tá? Assim, uma coisa, inclusive, que deve ser alterada agora em janeiro, né, se não me falha a memória, a Ambima já veio pedindo isso e parece que vai entrar em vigor, é você também ter marcação ao mercado dos títulos de renda fixa no Brasil, né? Que o cara compra o CDB lá, fica carregando e achando que está lá com o mesmo valor, mas na verdade, se ele quiser sair antes daquele CDB, provavelmente ele vai ter um valor diferente daquele valor que ele inicialmente contratou, pode ser mais ou menos, que é o que a gente chama de marcação a mercado. Os preços dos títulos de renda fixa aqui nos Estados Unidos, eles são todos marcados na curva, tá? São todos marcados no mercado, no mercado e não na curva. E aí no Brasil são o que a gente chama de curva. Sem entrar nesses detalhes, né? O que tende a acontecer agora no Brasil é você começar a marcar também a mercado, e aí os investidores vão ver que, poxa, não, peraí, eu também tomo algum risco investindo num pré-fixado no Brasil. Então, se eu vou tomar um pré no Brasil, eu também posso tomar um pré nos Estados Unidos, né? Com a diferença que, tradicionalmente, a inflação aqui, ela surpreende menos, ainda que ela tenha surpreendido bastante nesses últimos meses, mas ela surpreende menos, historicamente, do que no Brasil. No Brasil, a gente tem constantemente uma inflação que sempre surpreende para cima. Então, assim, em termos de alocação, eu acho que é entender que o que oscila não é o dólar, e sim o real, né? E que você vai estar investido em moeda forte e garantindo um retorno aí de 6, 7, 8%. E se você está confortável com isso, poxa, você fala assim, o Banco Central brasileiro guarda 80% das reservas em dólar. Por que a gente tem que ter 5% só em dólar? Por que a gente não pode ter muito mais em dólar? Né? Então, eu acho que em termos de alocação, você consegue, você pode... Você está no mercado maduro, dependendo da empresa que você está investindo, né, você não estiver tomando muito risco de uma empresa small cap, de uma empresa desconhecida, você pode alocar parcelas maiores garantindo essa renda em dólar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o câmbio, né? A gente, olhando para os últimos 25 anos, o que aconteceu foi que ele saiu de 1 para 5, né? Então, garantir rendimento e retorno em dólar te torna um investidor global, né, que te dá liberdade, eventualmente, a pensar em termos de consumo e vida global mesmo, que a nossa vida ela já é cada vez mais global, mas a gente fica, às vezes, sempre muito preso pelo real, né? O real, o dólar salta à frente do real e o cara, putz, eu não vou conseguir viajar para Disney ou para Portugal porque o câmbio me quebrou. Não, então você tem que equacionar isso, tendo renda em dólar.
Will, só para a gente encerrar aqui, não poderia deixar de falar de um post interessante, né, inclusive, do nosso querido Zanin. Ontem estava acompanhando as redes sociais, acompanho de todos vocês, mas o Zanin fez um post ali, repostando, na verdade, as 10 melhores respostas, né? Ele colocou ali uma pergunta que perguntaram ali, fizeram para ele: Brasil, na verdade, pode virar uma Argentina? E ele fala, como diz o mestre William Castro Alves, acho que não, né? Mas quando vamos virar Canadá ou Austrália, né? Acho que as pessoas muitas vezes ficam muito preocupadas pelo lado, né, do copo meio vazio ali, muito com medo, né, de não ser pior, mas o que a gente, na verdade, poderia fazer para ser melhor. Quando a gente fala em investir fora, investir nos Estados Unidos, muitas vezes o próprio brasileiro, ele enxerga e está muito preocupado com o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, né? Essa é uma pergunta que acho que a gente mais vê. Será que a gente pode realmente virar uma Argentina? Mas aí eu queria aproveitar esse gancho muito bem colocado aqui do Zanin, né? Quando que o Brasil, será que o Brasil pode um dia se tornar daí um Canadá, uma Austrália, de repente, para a gente argumentar um pouquinho mais aqui sobre esse ponto que eu achei muito interessante, essa análise dele. Boa, eu lembro que eu tava o Zanin numa apresentação com algum escritório parceiro, não lembro, eu vi que ele anotou e depois ele falou, pô, gostei dessa tua frase, William, vou usar mais. E agora, quando eu estive no Brasil, eu usei bastante e as pessoas, é engraçado, eu estava numa palestra todo mundo tinha alguma opinião sobre o Brasil virar ou não Argentina ou Venezuela, né? Falava, não, pô, a gente tem 3 poderes. Não, mas aí o outro fala, não, mas a independência dos 3 poderes hoje já está comprometida. A gente fala, não, mas a nossa economia, o Banco Central é independente, daí, pô, mas o Banco Central na Argentina também é independente, e por aí vai, e a gente tinha muita discussão e muita opinião, né, sobre isso, sobre vamos virar uma Argentina ou uma Venezuela, né, ou não, né, e aí, pô, não, a gente não vai virar uma Argentina ou uma Venezuela, como se isso fosse algo muito bom. Na verdade, assim, a Argentina tem uma economia com uma inflação galopante, totalmente fora de controle, uma economia que não cresce, uma economia toda controlada pelo governo, cheia de artificialismos, que tenta controlar a inflação, um câmbio que tem um câmbio paralelo, você tem 2, 3 câmbios, é uma zona, assim, com perdão da palavra, parecido com aquilo que a gente já viu na década de 80, que a gente sabe que foi horrorosa, na década perdida. A Venezuela nem se fala, né, assim, então eu acho que a gente discutir isso, discutir se a gente vai cair ou não no precipício, né. O Brasil, enquanto um país grande geograficamente, com potencial de recursos minerais, uma economia grande de fato, somos a 10ª economia do mundo, então a gente, obviamente não dá pra gente se comparar com países muito pequenos da Europa, eventualmente, mas pô, como um país grande territorialmente, geograficamente, com recurso, com tudo que a gente tem, a gente poderia ser o Canadá, a gente poderia ser a Austrália. E aí quando eu falo isso as pessoas riam, né, dão uma risada, assim, porque, não, tá maluco, quem é esse cara que vem aí de Miami e fala esse tipo de coisa, né, não sabe o que tá acontecendo aqui no Brasil. Não, eu sei o que tá acontecendo, e o problema é exatamente esse, né? A gente fica muito preocupado em não cair no precipício, mas a gente não discute quando é que a gente vai subir a montanha, né, e chegar perto desses caras, né, a qualidade de vida, enfim. Tem questões culturais, tem várias questões, mas esse que é o problema. E aí, para quem investe, né, cair no precipício é muito ruim. Por que você investe por que você tem algum interesse em investir eventualmente na China? Muitas empresas têm, na Índia, são países que crescem, né? Tem alguma desorganização, tem questões políticas e tal, mas por que os Estados Unidos são um hub de atração? Porque cresceu também, né? É a maior economia do mundo que cresce. A China também, a Índia também, e atraem investidores. Porque, de fato, estão buscando subir a montanha. Então, para quem investe, você tem que buscar retorno aonde quer que ele esteja. É a ideia do que a gente chama dos hedge funds, né, os famosos hedge funds, né, que são especuladores internacionais. Não, na verdade, o hedge fund é um fundo de hedge, fundo de proteção. Ele busca proteger o dinheiro dos cotistas da inflação e de tudo aquilo que pode destruir o poder de compra do dinheiro dos seus cotistas. E aí, como é que ele faz isso? Ele faz isso buscando investimentos e retorno aonde quer que ele esteja. Se estiver no Brasil, os fundos de hedge vão investir no Brasil como tem investido agora, nesse momento específico. Mas quando não tiver ruim, vai sair do Brasil e vai para Bangladesh. E quando não tiver bom Bangladesh, o cara vai buscar na Índia, na China e também nos Estados Unidos. Então o que o investidor brasileiro pode, e agora já é acessível, pensar é com essa cabeça de hedge fund, como que eu vou proteger o meu dinheiro? E o dinheiro que eu digo não real, mas em especial dólar, que é uma moeda aí sim, de poder de reserva de valor, né, global, e que não foi se deteriorando tanto aí ao longo dos últimos anos, né?
Maravilha, Will. Vou deixar você poupar aí sua voz. Eu sei que o Will também tá gripado aí, tá com a voz tá ruim aí, mas já falou bastante também. Quero agradecer, obrigada aí pela, né, ter antecipado, na verdade, bom feriado aí nos Estados Unidos, né, para vocês. Quinta-feira, né, feriado aí, sexta. O mercado funciona na sexta até um certo período, né? Na verdade, acho que é 3 da tarde aqui no horário do Brasília, se não me engano, né? E na quinta fechado. Funciona meio período aqui. Mas fica a liquidez fica bem baixa, fica bem reduzida, assim, então realmente é uma semana já. A quarta-feira virou sexta. Com certeza. E Will, quero agradecer, obrigada, e deixar aí, né, o pessoal que estiver interessado, o pessoal deixou aí durante a nossa conversa o QR Code aqui no nosso chat também, para saber mais detalhes sobre essa mentoria que o Will se propôs aqui, nos ajudar, né, a atender essa demanda, esse pedido dos nossos telespectadores, muita gente que sempre perguntou, quis muito entender, e ainda mais diante desse cenário no qual traz um pouco mais de receio para muitos investidores no cenário interno, sem saber exatamente os próximos passos, né, do nosso mercado aqui, muita gente querendo saber mais sobre investimentos lá fora. O Will ajudou a gente aí a construir essa mentoria, não é um curso online especificamente, mas uma mentoria para quem realmente tem interesse, tem dúvida, que quer investir. Obrigada, viu, Will? Já vamos deixar aqui o QR Code aqui na tela. Obrigada por sempre estar aqui nos apoiando, nos ajudando também a gerar conteúdo e educação para os nossos telespectadores aqui, o nosso público diário. Obrigada. Com certeza, obrigado, Paula, obrigado, BMC, pela oportunidade. E para quem quiser aí investir no exterior, se inscreve aí nessa lista, a gente vai entrar em contato, o pessoal da BMC vai entrar em contato também para entender as demandas, saber o que vocês querem saber e preparar um conteúdo aí 100% dedicado para quem estiver participando. Tá certo. Obrigada, William. Até mais. Tchau, tchau.